Oi, pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Urgente está começando nessa terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Nessa tarde a gente vai analisar as notícias saindo a quente do Brasil e do mundo. Ao meu lado nessa tarde, como toda terça-feira, toda semana, aliás, nessas férias de Rodrigo Viana, Laura Couto chega para trazer todos os detalhes sobre vários assuntos. Laura, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Muito bom dividir a bancada do ICL Urgente com você. Boa tarde também para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, e também pelos nossos canais parceiros. Gente, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Gabi? Vamos lá, Laura. Vamos aproveitar, já se acomoda aí na sua cadeira, onde você está nesse momento, de repente até no transporte público, porque vamos abrir já este programa, este ICL Urgente, falando de notícia internacional, falando da gangue da paz do Donald Trump, a primeira resolução do chamado Conselho da Paz, criado pelo Donald Trump, é para ter um controle absoluto, pessoal, sobre Gaza, sem monitoramento externo e sem envolvimento, claro, de qualquer autoridade palestina. Quem é que está surpreso com isso? Manchete do nosso site, porque essa informação é exclusiva do nosso colunista e repórter Jamil Chad, que cobre e traz detalhes a respeito disso todos os dias aqui no ICL. Lembrando, ontem a gente trouxe a informação de uma conversa do presidente Lula com o Donald Trump, onde justamente ele exigia, como até uma maneira de o Brasil entrar nesse conselho, que no começo, aliás, não era uma vontade do presidente Lula, mas diplomaticamente essa foi a saída que ele encontrou, exigir a participação dos palestinos nas decisões. Vamos saber os detalhes desse documento com a Laura Couto, que traz essas informações. Laura. O documento da resolução deixa explícito que, a partir de agora, Gaza vai ser um território governado por indicados pelo governo Trump e isento de qualquer mecanismo de responsabilização, Gabi. Além disso, as forças militares que atuarem em Gaza também vão ter que ser aprovadas pessoalmente pelo Donald Trump. E sobre a sugestão do presidente Lula na conversa com o Trump, como você disse, Gabi, não tem nenhuma previsão sobre isso no documento da Casa Branca. Na verdade, pelo contrário, ninguém mais vai ter poderes sobre Gaza. Toda a autoridade legislativa e executiva vai ficar sob tutela do Conselho da Paz, Gabi. De onde menos se espera, é daí que não sai nada mesmo, né? Então, não dá para esperar nada diferente de um governo dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, que vai até Davos, o Fórum Econômico Mundial, apresenta um PowerPoint de reconstrução, suposta reconstrução, lógico, de Gaza, com um empreendimento multimilionário, arranha-céus em cima dos corpos dos palestinos, então nada novo sob o sol. E, ao mesmo tempo, o Donald Trump está tentando conter uma crise interna lá nos Estados Unidos, principalmente no estado de Minnesota. A gente traz aqui aliás, já falou muito aqui no ICL Notícias sobre os dois casos envolvendo o ICE, que é a polícia Gestapo do Donald Trump, que diz respeito à imigração. Eles chocaram os Estados Unidos, o país, chocaram porque, no fim das contas, envolvem cidadãos americanos. A própria gestão do Trump reconheceu esse momento de recuar. A informação é a seguinte: o Gregory Bovino, esse é o chefe da milícia do Donald Trump, vamos dizer assim, ele vai deixar o posto de comandante em missão especial em Minneapolis e vai ser realocado, isso segundo fontes da imprensa estadunidense, da imprensa internacional. Essa decisão foi tomada justamente depois da morte do enfermeiro Alex Pratt. A gente trouxe também aqui todos os detalhes a respeito dessa história, os vídeos mostrando a situação ali, até acusações contra o Alex Pratt que foram desmentidas por essas imagens, o segundo cidadão estadunidense que foi assassinado pelo ICE. O Gregory Bovino, ele teria endossado a fala da Secretaria de Segurança Interna, que, sem apresentar nenhum tipo de prova, insinuou que o enfermeiro seria um terrorista doméstico. E lembrando também que o Bovino ele ficou famoso porque nos últimos dias desfilou em Minnesota vestindo um casaco bastante semelhante a um uniforme nazista. Você vê
as imagens da nossa manchete aqui na tela também. E para complementar essa história toda, vocês devem se lembrar de uma reportagem que a gente trouxe com exclusividade também, a apuração do Jamil Chad, que tem uma operação em curso pelo ICE, um orçamento extra de 30 bilhões de dólares para o ICE, gente, incluindo o recrutamento do que a gente chama dos patriotas, os americanos patriotas. Te lembra alguma coisa esse termo, né? Não sei. Mas tem a cara do tio Sam, tem a palavra invasores nessas manchetes de recrutamento, enfim, tem um discurso nacionalista, até neonazista muito forte, tudo isso para ampliar essa onda de prisões e também deportações desses imigrantes. Então, aqui continuando essa história, a gente traz essas atualizações. Agora há pouco eu estava falando sobre Gaza, quero também adicionar uma história envolvendo um brasileiro. O primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele deu boas-vindas, sabe para quem? Por lá? Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro durante um discurso na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo no Parlamento israelense em Jerusalém. O objetivo das viagens, ou melhor, dessa viagem, dos filhos em específico, é reforçar a pré-candidatura do Flávio à presidência junto a lideranças da extrema-direita internacional. Esse é um esforço que já vem desde o Eduardo Bolsonaro e agora que tem essa chancela do nome do Flávio Bolsonaro, está colocando em prática realmente esse plano. O Flávio e o Netanyahu, eles se encontram, a gente está vendo aqui as imagens, segurando a camisa do Palmeiras, o Flávio Bolsonaro, ao lado do Netanyahu. Eles se encontraram num jantar de gala depois dos eventos do segundo dia dessa conferência internacional, que é uma conferência de combate ao antissemitismo, que está acontecendo lá em Israel, e na companhia do irmão, o Eduardo Bolsonaro, que já tem feito esse esforço pela extrema-direita e contra o Brasil, no fim das contas, já há bastante tempo, nos Estados Unidos. Ele diz que se comprometeu a transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Isso era um esforço do Jair Bolsonaro. Então, ele está tentando dar continuidade a esse trabalho, se é que dá para chamar de trabalho. Mas nessa conferência sobre o antissemitismo, o Flávio deu uma demonstração do sangue Bolsonaro, vamos dizer assim, que está correndo nas veias. Porque nesse discurso ele chamou o presidente Lula de antissemita. O Flávio, que é candidato à presidência, ou melhor, pré-candidato, né? E ainda sobrou também para o assessor especial do presidente da República, o Celso Amorim. A gente tem as imagens dessa fala, vamos assistir. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and present it as a normal political group. Eu quero trazer uma contextualização sobre essa fala do senador, que o presidente Lula, o governo Lula, foi um dos primeiros a não se calar diante do que está acontecendo em Gaza, dessa matança acontecendo em Gaza, e dando o nome ao que realmente está acontecendo, não chamando de guerra e sim de genocídio. Aliás, no começo ele foi muito criticado, mas depois outras nações adotaram essa mesma postura, a própria ONU. Lembrando aqui, pegando aqui o histórico dessas relações diplomáticas, que Israel chegou a rebaixar as relações diplomáticas com o Brasil, porque o governo Lula teve essa coragem de se posicionar enquanto boa parte do mundo estava calado, e por isso Netanyahu declarou que o Lula era persona non grata. Ao mesmo tempo, o Brasil retirou o seu embaixador de Israel. Essa posição está vaga até hoje, e isso nada tem a ver com o antissemitismo, né, gente? Sendo bem clara que o Brasil escolheu ficar do lado da história de quem não se calou diante de um genocídio. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso noticiário, porque se em Israel
O Flávio se encontrou ali com as lideranças da extrema-direita, no fim das contas foi buscar apoio da candidatura dele. Aqui no Brasil, onde realmente importa ter apoio, porque é onde vai ter eleição, não está muito fácil. Então, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, já tirou dele da reta. O Kassab disse que não tem possibilidade de uma união da direita em favor da candidatura do Flávio para a eleição presidencial. A Laura Couto traz esses detalhes também. Laura. Gabi, olha isso. Gilberto Kassab ainda ressaltou que o PSD apoia a candidatura do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o Palácio do Planalto. Mas até o momento, Tarcísio não confirmou a candidatura à presidência. Em entrevista à CNN, o Kassab disse o seguinte, abre aspas, o PSD tem uma posição muito clara. Todos sabem que se o governador Tarcísio for candidato, o PSD vai apoiar. Caso o governador Tarcísio não seja candidato, nós temos 2 pré-candidatos no partido, 2 excelentes governadores. O governador do Paraná, que é o Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite. Gabi, mesmo assim, o Gilberto Kassab desejou boa sorte para o Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral. Ele disse o seguinte, que ele faça uma boa campanha, que ele possa levar suas ideias e os seus projetos para o país. Projetos para o país. Resta saber que projetos que ele está falando, né, Laura? Mas, enfim, a direita não está conseguindo se resolver internamente. Tem um racha muito claro acontecendo. Outro que está irritado, pessoal, com essa falta de apoio, de destaque também, é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que inclusive se adiantou, lançou pré-candidatura à presidência já no ano passado. Saiu na frente dos demais, vamos dizer assim, desaliados da direita do Caiado. Hoje ele diz que deve deixar a União Brasil, já está negociando com outros partidos também para disputar as eleições presidenciais. A Laura também conta melhor essa história aqui pra gente. Laura. Gabi, em entrevista à Rádio Nova Brasil, o Caiado deixou transparecer um incômodo com a aliança do União Brasil com o Partido Progressistas, a Federação União Progressista. O Ronaldo Caiado afirmou que o PP, que é ligado ao senador Ciro Nogueira, seria contra a candidatura dele e, por isso, ele estaria buscando outra coligação. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o secretário-geral, o ACM Neto, eles já teriam sido informados pelo Caiado sobre essa decisão. E mesmo de saída do partido, o atual governador de Goiás disse que segue na disputa para presidente. Gabi, olha só o que ele disse. O que o Lula quer é um candidato só. Como é que você enfrenta toda a máquina de um governo com um candidato só? Com o PT no poder, é um processo duro. Ele não tem limite e tem que ganhar a eleição a qualquer custo. Se nós tivermos um candidato só, ele terá dificuldade de caminhar de hoje até 4 de outubro, Gabi. Apesar, Laura, de todas essas pesquisas que têm saído com nomes da direita e o nome do Caiado não tem aparecido como nome expressivo, ele disse que não tem garantia de que um nome que foi apoiado pelo próprio Bolsonaro, que foi escolhido pelo Bolsonaro, vai ter mais chance de vencer as eleições ou não. Vou trazer a frase dele exatamente o que ele disse. Então, abre aspas. Ninguém nega o prestígio dele, Bolsonaro, claro, ele está falando aqui, mas são 2 coisas distintas. Uma coisa é ele candidato e outra é um indicado dele candidato. Por mais prestígio que a pessoa tenha, não consegue transferir 100% dos votos. Então foi o que disse o Caiado, prometendo o apoio ao Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno. Mas, por enquanto, ele não quer apostar as fichas no nome do Flávio de jeito nenhum, até porque ele quer aparecer na imprensa, enfim, como candidato viável para a direita. É verdade que não consegue transferir 100% dos votos, mas já apareceu aí que o Flávio tem aparecido com uma vantagem em relação ao nome do próprio Caiado nessas pesquisas. Bom, a gente falou dos filhos, do Flávio, do próprio Eduardo, lá em Israel. Ficou faltando um nome aí para vocês, né? O Carlos, que inclusive aparece aqui para passar vergonha. Os próprios aliados do deputado federal Nicolas Ferreira desmentiram publicamente o ex-vereador Carlos Bolsonaro. Gente, eles acusam o Carlos de editar um vídeo e alterar a mensagem que foi dita nessa gravação, fazendo acreditar que o público estava pedindo uma outra coisa, a volta do Bolsonaro. Essa gravação aconteceu durante aquela caminhada do Nicolas Ferreira de Minas até Brasília. E a gente tem um trecho desse vídeo que o Carlos Bolsonaro postou nas próprias redes sociais. Vamos entender primeiro esse vídeo. Vamos lá.
Eu disse, vamos entender esse vídeo, mas talvez não tenha ficado tão fácil de entender assim, né? Parece aquele CD da Xuxa que foi colocado ao contrário. Eles estão falando, volta Bolsonaro, é isso que está sendo no vídeo. Só que os aliados do Nicolas postaram um vídeo verdadeiro. E a mensagem é outra. Vamos assistir o vídeo verdadeiro. Não era bem a volta do Bolsonaro que eles estavam pedindo, né? Então o clima ficou tenso entre os brothers, guerra de narrativa entre os brothers, na verdade. Aliás, eu falei do Nicolas Ferreira e da manifestação. Tem novidade nessa história também que a Laura vai trazer pra gente. Gabi, 4 pessoas seguem internadas em hospitais do Distrito Federal depois de terem sido atingidas por um raio durante o ato promovido pelo deputado federal Nicolas Ferreira. O evento, no último domingo, marcou o fim da caminhada que o parlamentar fez de Minas Gerais até Brasília. E uma dessas 4 pessoas é uma mulher que está internada na UTI, no setor de tratamento de queimados, Gabi. Já um adolescente que sofreu graves queimaduras e teve as costas rasgadas pelo raio, teve alta hoje à tarde. Ao todo, 89 pessoas ficaram feridas com a queda do raio e 47 foram levadas para tratamento médico e atendimento médico, apresentando sintomas como queimaduras, taquicardia e hipotermia. E em entrevista, o Nicolas Ferreira disse que a queda do raio não foi fruto de uma irresponsabilidade dele, mesmo tendo interrompido o evento com a forte tempestade que caía ali em Brasília, Gabi. Pois é, a gente trazendo uma situação que poderia ter sido muito mais grave do que essa, que tem pessoas até agora internadas lá no hospital e ainda em situação considerada bastante grave. Já parlamentares até entraram com representação contra o Nicolas Ferreira por conta dessa irresponsabilidade. Bom, vou voltar a falar do Carlos aqui, pessoal. Ele tem incomodado a direita de Santa Catarina. Já falamos disso, né, com a candidatura dele ao Senado. Fato é que ele chegou assim, do nada, e ocupou uma das vagas da disputa, obrigou o Centrão de Santa Catarina a se decidir entre a Carol Detone, do PL, e o Espiridião Amin, do PP, para essa cadeira restante. Então, esse tiro pode ter saído pela culatra, segundo aqui a reportagem, a manchete que a gente tem do UOL. O Centrão está vendo traição e se une contra o PL em Santa Catarina depois do racha por Carlos Bolsonaro. Então, o Centrão se unindo contra o PL em Santa Catarina, o MDB reuniu o diretório estadual, anunciou a saída da gestão do governador Jorginho Melo, que é do PL, o bolsonarista governador, que vai tentar a reeleição, e o partido está à frente de quase metade das cidades catarinenses. Também sobre os detalhes dessa história, sobre os meandros políticos, a Laura traz mais detalhes. Gabi, o buraco desse racha é mais embaixo. Olha só, o governador Jorginho Melo, ele tinha um acordo com o MDB, que ele nomearia o vice da chapa da reeleição, e um acordo com progressistas para uma das cadeiras ao Senado. Mas com a chegada do Carlos Bolsonaro, o jogo todo mudou. E na semana passada, inclusive, o governador Jorginho Melo anunciou que o Adriano Silva, do Partido Novo, ficaria com o lugar de vice, ou seja, escanteando o MDB. E o Progressistas também perdeu a prioridade da vaga ao Senado com o Carlos. Nos bastidores, o MDB está se articulando para apoiar agora a candidatura do João Rodrigues, que é o atual prefeito de Chapecó, e também ele é candidato ao governo de Santa Catarina. O João Rodrigues é do PSD e considerado a principal ameaça à reeleição do Jorginho Melo, Gabi. Laura, resumindo essa história, o plano do MDB é o seguinte, é de fechar com o PSD, do Kassab, e assim eles têm mais força para indicar uma dessas vagas para o Senado, e nesse caso colocando o Espiridião Amin, do Progressistas, que foi excluído do palanque do atual governador Jorginho Melo. Olhando para o lado progressista dessa história, pessoal, o presidente Lula, lógico que está de olho nessas eleições de outubro, não na sua própria reeleição, que eu estou falando, mas nas eleições regionais. O presidente Lula escolheu o Olavo Noleto, atual secretário executivo do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como futuro ministro que vai assumir o posto da Gleisi Hoffmann das relações institucionais. A Gleisi vai deixar o governo para concorrer, disputar uma vaga no Senado, no Paraná, um cenário também
que não é exatamente fácil, então tem que ter uma candidatura ali, uma união forte para concorrer. E antes de chefiar o Conselhão, o Noleto ele foi secretário quando o Alexandre Padilha era ministro. Virar a página aqui, pessoal, para trazer atualizações no caso Master. Muita coisa nova nessa história. O Alexandre de Moraes, agora na mansão do Vorcaro, o dono do Banco Master, o ministro do STF, esteve nessa mansão do Vorcaro, que fica em Brasília, pelo menos 2 vezes, e foi na casa dele que o Moraes conheceu o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Laura, com essa história. Gabi, o caso Master pode estar espirrando em muita gente importante. Segundo o portal Metrópolis, 4 pessoas teriam presenciado o encontro entre o Moraes, o Paulo Henrique Costa e o Vorcaro na mansão do empresário em Brasília. E ao chegar no local, o então chefe do BRB teria sido apresentado ao Moraes, que estava em um ambiente reservado na mansão. Naquele momento, o Master buscava no BRB uma salvação para evitar fechar as portas. E durante o encontro, teoricamente, o Moraes e o Paulo Henrique trocaram impressões sobre esse assunto do BRB e do Master. Mas aquele fim de semana não foi a única vez que o Moraes teria estado na casa do Vorcaro. O ministro acompanhou o resultado das eleições norte-americanas, que elegeu Donald Trump para o 2º mandato na mansão do banqueiro, segundo o portal Metrópolis. Na ocasião, o Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charutos e degustando vinhos caros e raros, Gabi. Laura, o Alexandre de Moraes pessoalmente não comentou esse assunto, mas a Secretaria de Comunicação do STF lançou uma nota, olha isso, vou abrir aspas aqui. A matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor, com o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Até agora, o nome do Alexandre de Moraes não tinha aparecido diretamente na história, só naquela reunião com o Galípolo, o presidente do Banco Central, citando o Master, uma coisa que foi já esclarecida pelo próprio Alexandre de Moraes. O que existia até agora era aquela história envolvendo o escritório da Viviane, a esposa do Alexandre de Moraes, sendo contratada pelo banco por salários multimilionários. Aliás, já a gente vai falar sobre um outro escritório envolvido com esse caso. Calma aí, vamos continuar no caso do escândalo, mas trazendo uma outra vertente dessa história. A Polícia Federal desmarcou os depoimentos de Augusto Ferreira Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro, e outros 2 investigados também no inquérito sobre as suspeitas de fraude na tentativa de venda do Master para o BRB. Aqui a manchete na tela, essas defesas alegaram para a Polícia Federal que não tiveram acesso ao teor da investigação. Um outro diretor, o Luiz Antônio Bull, depois virtualmente já, por 40 minutos, ele já tinha se colocado à disposição para depor desde a época que ele foi preso, isso aconteceu em novembro, na primeira fase da Compliance Zero, e atualmente ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Agora, Laura, parece que essa novela do Master ganhou mais um personagem importante nessa história. Gabi, o escolhido da vez foi o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Isso porque, segundo a apuração também do portal Metrópolis, o escritório de advocacia da família do Lewandowski foi contratado pelo Banco Master entre 2023 e agosto de 2025, sendo que de fevereiro de 2024 a janeiro desse ano, o Lewandowski ocupou o posto de ministro da Justiça do governo Lula. Ou seja, o contrato com o Master continuou mesmo depois dele assumir a pasta. O contrato de consultoria jurídica era no valor de R$250 mil mensais e teria rendido em torno de R$6,5 milhões ao escritório da família do Lewandowski. O site Metrópolis também diz que a contratação do Lewandowski atendeu a um pedido do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, do PT da Bahia. O próprio Jacques Wagner confirmou ter feito essa indicação, Gabi. Laura, tem um problema nisso tudo, que é o seguinte: em nota encaminhada à Folha de São Paulo, a assessoria do Lewandowski disse que, ao ser convidado pelo presidente Lula para assumir o ministério em janeiro de 2024, o Lewandowski retirou-se do escritório, deixando de atuar em todos os casos. Mas, para a CNN, os auxiliares do presidente Lula negaram que eles tinham conhecimento prévio sobre esse contrato que foi firmado pelo Lewandowski
e o Banco Master. Também, além disso, a existência desse contrato entre o Master e o ex-ministro da Justiça é apontado pelos integrantes do governo como um dos motivos que teria apressado Lewandowski de deixar a pasta, o pedido de demissão do Ricardo Lewandowski. Outro pronunciamento envolve o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. Ele disse em entrevista ao jornal O Globo que não vai ficar de braços cruzados se ele tiver que avaliar questionamentos sobre o caso do Master. Vamos entender essa história? Essa investigação está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que é alvo de pedido de suspeição feito por parlamentares também. Vamos ver aqui na tela o que disse o presidente do STF ao jornal O Globo. Como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais, mas uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa a quem doer. Foi o posicionamento aqui do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre essa história. E rapidamente, aqui, a gente já está quase chegando ali no final do ICL Urgente, eu queria trazer um posicionamento aqui, um trechinho, um gostinho, na verdade, daquela pesquisa sobre o que pensam os brasileiros, que foi encomendada pelo ICL, ouviu mais de 10 mil pessoas no Brasil inteiro, tem resultados, recortes sobre segurança pública, sobre educação, empreendedorismo, corrupção, enfim. E entre todos os itens apresentados, foi perguntado quais são os 3 que parecem mais graves. E o interessante, você vai ver aqui na tela, né, problemas que a população vê como mais grave. E entre todas elas, quais são as 3 questões que lhe parecem mais graves? A resposta é múltipla. Corrupção na política aparece em primeiro lugar, 86%. Roubos e furtos contra cidadãos trabalhadores, 53%. Preço alto dos alimentos, 47%. É até interessante se a gente olhar aqui, pessoal, porque preço dos alimentos no primeiro semestre do ano passado era a principal preocupação do governo Lula e depois, com uma melhora, com uma estabilidade no preço dos alimentos, o que mudou e o que se colocou foi a questão da segurança pública, principalmente depois daquela operação que foi a mais letal da história do Rio de Janeiro, levantou essa discussão e agora, com toda certeza, isso aponta também a pesquisa realizada pelo ICL, a principal preocupação dos brasileiros é com a segurança pública, mas a corrupção aparece aqui em primeiro lugar e muitas vezes a justificativa é que isso também afeta setores como a educação, a saúde, que poderiam ter verbas direcionadas para lá. E até aproveito que eu trouxe esse dado aqui na tela para te chamar para assinar a nossa revista e também para você deixar o seu e-mail em iclurgente.com.br para participar do Mapa da Mina, né, pessoal? Ainda é uma preocupação grande dos brasileiros a questão da economia. O Eduardo Moreira, a Débora Maganha estão estudando muito, assim, indicadores do mundo inteiro, lógico, observando todos os cenários atuais do noticiário para entender o que trazer para vocês, né, uma previsão da economia para 2026. Então, tudo isso vai estar no Mapa da Mina. Não deixa de fazer sua inscrição, porque já é amanhã, dia 29, aliás, amanhã não, né? Depois de amanhã, quinta-feira, dia 29 de janeiro, 8 horas da noite, é a sua chance de participar. E lógico que eu vou me despedir, não esquecerei de Laura Cote, que me acompanhou. Acho bom, Você Gabi. achou, né, Laura? Mas não aconteceu. Boa tarde pra você, minha querida. Valeu, Gabi. Até amanhã. Um beijo. Laura Cote aqui diariamente no ICL Urgente, detalhando todas as notícias para você. Agora, a gente fica na companhia do N2 com a Roberta Garcia, Chico Sá e todo o nosso grande elenco. Amanhã estaremos de volta, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Eu sempre digo que para investir e para fazer previsão de mercado, você tem que tirar o torcedor do lado e tem que olhar os fatos. E aí, meu irmão, se tu quer acertar, não importa se você é de direita ou de esquerda, se gosta do político A ou do político B, se gosta do empresário A ou do empresário B, você tem que olhar os números, você tem que olhar os fatos, entender as expectativas. E aí, ser objetivo, ser analítico. Quase ninguém faz isso. Porque por trás de quase toda previsão existe um interesse de beneficiar
algum político, alguma ideia. Aqui no ICL, a gente faz o relatório mais analítico, mais imparcial no sentido de olhar os fatos. E é por isso que todo ano a gente acerta mais que todo mundo. Em 2025, a gente acertou tudo que a gente previu, com uma precisão inacreditável. Dissemos que o dólar ia bater 5,30 e bateu. Eu não acho que ele vai a 5,30, mas ele tem espaço para ir até lá. Dissemos que a bolsa ia bater um novo recorde no segundo semestre e bateu. Isso pode ser um gatilho para a bolsa subir de uma maneira mais robusta e atingir máximas históricas, tá? Dissemos que os fundos multimercados teriam o primeiro ano bom depois de vários anos ruins, e isso aconteceu. 2025 deve ser, depois de alguns anos sofríveis, um bom ano para os fundos multimercados. Tudo! Enquanto isso, a Faria Lima, mais uma vez, errou tudo novamente. Se você quiser assistir o Mapa da Mina 2026, que vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, se inscreve e chama todo mundo da sua empresa, seus amigos, sua família, porque ninguém pode perder esse encontro.